explosão ultrapoderosa aconteceu bem fora da galáxia Via Láctea, praticamente aqui do lado em termos cósmicos, e foi diferente de tudo que já vimos antes. A coisa continuou explodindo repetidas vezes, lançando rajadas insanas e fortes de energia chamadas raios gama. Foram quase 24 horas de disparos ininterruptos lá em julho de 2025. No tempo dos raios gama, isso é praticamente uma eternidade, porque normalmente as explosões de raios gama duram de alguns milissegundos, até alguns minutos, não horas seguidas. Mas o mais louco é que esse fenômeno pode estar ligado a um tipo de buraco negro elusivo e misterioso, cuja existência ainda não foi comprovada. Os cientistas deram a esse fenômeno um nome científico bem complicado. Normalmente, essas explosões de raios gama acontecem quando uma estrela gigante explode. Uma grande dramática despedida, e pronto. Mas essa diva espacial não recebeu o recado e continuou voltando para mais bis. O telescópio Fermi da NASA foi o primeiro a detectar essa apresentação espacial bizarra em 2 de julho. Mas aí, outro equipamento espacial, o Einstein Probe, percebeu que ela já estava explodindo desde o dia anterior. Os cientistas levantaram algumas hipóteses. Poderia ter sido uma estrela massiva, tipo 40 vezes o tamanho do nosso Sol, que se apagou de um jeito especial. Não é o fim típico de uma estrela, mas um que de algum jeito manteve seu motor cósmico funcionando, como um carro que não para mesmo depois que a gasolina acaba. Outra teoria é ainda mais maluca. Alguns cientistas acham que esses fogos de artifícios espaciais podem ter acontecido quando uma estrela, provavelmente uma pequenininha chamada Anã Branca, foi despedaçada por um buraco negro. É tipo um momento liquidificador cósmico. Eles chamam isso de evento de disrupção de maré, ou TDE. Olha, nem toda estrela termina com uma explosão gigante, como nos filmes. A maioria só envelhece, incha e vai sumindo devagar, deixando para trás seus núcleos cansados. Esses restos são chamados de anãs brancas, cadáveres de estrelas feitos de um gás super estranho e comprimido. Veja, o que acontece com uma estrela quando ela chega ao fim depende do tamanho que ela tinha quando nasceu. Estrelas que nascem meio pequenas, mais ou menos do tamanho do Sol, ou até 10 vezes maiores, geralmente acabam como anãs brancas. Na maioria das vezes, essas estrelas ficam sem combustível e expulsam suas camadas externas, criando uma nuvem brilhante chamada nebulosa planetária. O que sobra é um núcleo super quente e denso, mais ou menos do tamanho da Terra. Essa é a anã branca. Elas ainda estão bem quentes quando se formam, e vão esfriando devagar com o tempo. Depois de bilhões de anos, elas podem se transformar em anãs negras frias e escuras. Mas o universo ainda não é velho o suficiente para que alguma delas exista. Enfim, vamos voltar para a nossa investigação. Se essa segunda teoria estiver certa, o buraco negro responsável por esse espetáculo cósmico não era um buraco negro comum. Para fazer algo assim, ele teria que ser um tipo de buraco negro super raro. Um daqueles misteriosos buracos negros de massa intermediária que os cientistas tentam encontrar faz tempo. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhada na lista de buracos negros. Os menores são chamados de buracos negros de massa estelar. Elas se formam quando estrelas massivas, com massa entre 20 e 100 sóis, colapsam. Buracos negros supermassivos são verdadeiros gigantes espaciais. Eles são milhões, até bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Eles ficam relaxando nos centros das galáxias. Até mesmo a nossa galáxia, a Via Láctea, tem uma estrela chamada Sagitário. Esse buraco negro está praticamente inativo, dormente. Ela absorve gás ou poeira, e apenas ocasionalmente, mas sua massa estimada é milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Pode existir mais um tipo de buraco negro, os buracos negros primordiais. Os cientistas acreditam que eles podem ter se formado nos primeiros instantes após o nascimento do universo. É nesse momento que bolsas de material quente podem se tornar densas o suficiente para formar buracos negros. Suas massas poderiam ter variado de 100 mil vezes menos que um clipe de papel a 100 mil vezes mais que isso do Sol. Depois disso, o universo expandiu-se e arrefeceu muito rapidamente, e as condições para a formação de buracos negros dessa forma chegaram ao fim. Atualmente, 13,8 bilhões de anos depois, os astrônomos ainda não encontraram provas definitivas de que esses buracos negros primordiais sequer existiram. Por outro lado, é possível que tenham evaporado à medida que o espaço envelheceu, devido a certos processos que ocorrem nas bordas de seus horizontes de eventos, também conhecido como os pontos sem retorno.
De acordo com previsões teóricas, buracos negros de menor massa, com menos massa que uma montanha, poderiam evaporar mais rapidamente do que os maiores. Se essa ideia estiver correta, então muitos daqueles primeiros buracos negros já teriam se dissipado completamente, mas buracos negros primordiais mais massivos ainda podem estar vagando pelo universo. De qualquer forma, se voltarmos aos tipos de buracos negros já comprovados, entre os buracos negros de tamanho estelar e os supermassivos, existem os elusivos buracos negros de massa intermediária. Os cientistas acham que eles existem, mas são como um pé grande. Muitas teorias, pouca prosa. Os astrônomos acham que pequenos buracos negros podem colidir e se fundir ao longo do tempo para formar esses de tamanho médio, mas encontrar um é quase impossível. Eles são sorrateiros e silenciosos. As pessoas costumam confundi-los com cemitérios de estrelas, aglomerados de buracos negros menores, só de bobeira. Às vezes, buracos negros de massa intermediária até se escondem atrás de grupos de estrelas que orbitam bem pertinho deles. A melhor maneira de pegar um buraco negro desses é procurar por pistas. Os cientistas medem a massa dos buracos negros quando eles colidem entre si, ou os flagram no meio de uma refeição, devorando uma estrela próxima. Até agora, cerca de 300 possíveis buracos negros de massa intermediária foram encontrados, mas ninguém tem certeza absoluta de quais são realmente verdadeiros. E agora? Os astrônomos acham que finalmente pegaram esse elo perdido super raro dos buracos negros. Neste momento, ele pode estar beliscando uma estrela azarada lá na beirada de alguma galáxia distante. Em um estudo publicado em 11 de abril de 2025, cientistas falam sobre um buraco negro chamado HLX1. Ele está a cerca de 40 mil anos-luz do centro de sua galáxia e aproximadamente 450 milhões de anos-luz de distância da gente. Usando dados do telescópio espacial Hubble da NASA e do Observatório de Raio-X Chandra, a equipe detectou um clarão brilhante, aquele mesmo evento de perturbação de maré que acontece quando um buraco negro despedaça uma estrela próxima. Depois, eles rodaram simulações de computador para recriar tudo, e isso mostrou o HLX1 esticando a pobre estrela como se fosse espaguete espacial. Aliás, esse processo é realmente chamado de espaguetificação. Os astrônomos também têm suas próprias piadas cósmicas, sabia? Enfim, os cientistas perceberam algo estranho acontecendo com o HLX1 pela primeira vez em 2009. O Observatório de Raio-X Chandra da NASA captou um brilho super intenso vindo do espaço profundo. Acontece que pode ter sido outro evento de perturbação de maré. O brilho do HLX1 atingiu seu pico por volta de 2012 e desde então vem diminuindo. Mas é claro, tem um porém. Ninguém tem certeza absoluta de que é realmente um buraco negro de massa intermediária. Veja bem, essa luz pode nem ser de uma estrela despedaçada. Pode ser de um disco de acreção, um anel gigante e super quente de gás e poeira girando ao redor das bordas do buraco negro. E a única maneira de descobrir o que está realmente acontecendo é continuar observando. Se a luz continuar enfraquecendo e não voltar a brilhar, então provavelmente aquela pobre estrela foi devorada. Buracos negros de massa intermediária são importantes, porque são o elo perdido na árvore genealógica dos buracos negros, a pesta que conecta os pontos para entender como os buracos negros crescem. Também existe a ideia de que buracos negros de massa intermediária podem começar como buracos negros de massa estelar grandes. Simplesmente continuam engordando ao longo de bilhões de anos, até se tornarem aqueles monstros enormes do tamanho de cidades no centro das galáxias. Isso significa que, na maior parte de suas vidas, eles provavelmente ficam à espreita bem na borda da galáxia, como o HLX1, antes de serem lançados para o espaço profundo. E agora, alguns cientistas acham que pode haver um buraco negro de massa intermediária sorrateiro rondando os arredores da nossa Via Láctea neste exato momento. Mesmo que não haja, a equipe de pesquisa ainda está de olho no que está acontecendo depois daquela explosão e tentando juntar as peças para descobrir o que, no universo, realmente a causou. O próximo item na lista de tarefas deles é descobrir exatamente onde isso aconteceu. Assim que determinarem a localização, eles vão conseguir medir quanta energia cósmica esse fenômeno liberou e o quão grande a explosão realmente foi.